Olá, eu começo o programa de hoje com um trecho de um poema de Olavo Bilac que diz o seguinte: amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. O amor de Olavo Bilac é também o tema do nosso debate de hoje, a língua portuguesa. E para falar sobre a Inculta e Bela, nós convidamos o professor de língua portuguesa, Benedito Costa Neto. Costa, vamos começar então já falando da polêmica, né? Que é a questão do livro do MEC, que tem mostra algumas maneiras diferentes de se falar, não aquela que a gente está acostumado a ver nos livros escolares, né? Por exemplo, os livros, não conjugar algumas coisas. Qual é a tua opinião com relação a esse livro? Bom, essa história é bastante longa, mas a abordagem que a mídia deu a esse livro foi uma abordagem um pouco ruim, não foi uma abordagem assim muito verdadeira. Quem acabou analisando o livro foram pessoas que não eram especialistas e não leram o livro todo. A proposta da linguista é uma proposta excelente. Em nenhum momento a linguista que fez o livro, ela pensou em não ensinar norma culta, porque cabe à escola justamente ensinar norma culta. O que ela diz no livro dela é que a língua é viva, e que há variantes possíveis de se falar as coisas e que é um direito do cidadão falar do jeito que ele quiser. Agora, se ele fala do jeito que ele quer, em qualquer situação, ele pode sofrer algumas sanções. Então, o ideal é que o sujeito utilize a norma culta, e essa que é a proposta do livro. Mas o livro deixa claro que o ideal é que ele use a norma culta? Sim, porque é um livro didático. Então, assim, o MEC, por exemplo, até não compraria, daria aval para um livro desses, né, se não tivesse como objetivo ensinar a norma culta. Então, quando o aluno pergunta para a professora lá, que é um trechinho que foi, né, divulgado, posso falar os peixes? Né? Vou pescar os peixes? Ela diz pode. Quando ela diz pode, sim, ela está dizendo que ele é um direito de cidadão falar do jeito que ele quer. Mas ela diz assim, olha, se você disser isso em qualquer situação, você vai sofrer sanções, porque o que a sociedade espera? Que a gente utilize a norma culta. E esse livro, na verdade, ele não é para crianças, né? Ele é só para o ensino de jovens e adultos? Ele é para o ensino de jovens e adultos, mas assim, isso é até interessante porque o MEC também tem uma preocupação de chegar às pessoas que não tiveram acesso à norma culta ainda. Então até a linguista, que infelizmente ela não teve muito espaço na mídia, os principais meios assim não deram espaço para ela falar, algumas rádios, enfim. Quando ela deu a entrevista, ela deixou bem claro o seguinte: por que eu vou ensinar o errado se as pessoas já sabem o errado? Eu tenho que ensinar o certo. Então, o ponto de vista do livro é um ponto de vista interessante. Eu entendo que ele possa ser polêmico, eu entendo que ele não agrade todo mundo, eu entendo que professores mais velhos não gostem disso, mas essas discussões que o livro coloca têm mais de 100 anos, elas são bem antigas. Mas isso não deveria ficar na sala de aula para o professor, se o aluno tem essa dúvida? Isso deveria mesmo estar num livro do MEC? Será que, como é um livro escolar, ele não deveria vir só com a norma culta e deixar esses questionamentos para a sala de aula, para o professor junto com os alunos? É que a partir dos anos 80 para cá, chegaram no Brasil uma série também de novidades, de discussões da linguística, né? Então, por exemplo, o professor Bechara, numa entrevista que ele deu, ele fala mal dos sociolinguistas. Os sociolinguistas são assim, um número pequeno dentro da vasta área que é a linguística, na verdade, né? Mas, assim, todos os professores, ou qualquer professor que tenha estudado letras nos últimos anos, nas últimas décadas, ele saberá que a língua é viva, que ela tem essas variantes e que cabe à sala de aula discutir isso. Até porque, quando a gente ensina norma culta, seja para um aluno que estuda direito, o aluno que estuda medicina, o aluno que está fazendo o curso básico, ele tem que ter acesso às diferenças da língua, até porque os diferentes tipos de texto que ele vai escrever ao longo da vida dele, justamente, como eu já disse, serão diferentes tipos de texto. Essa variação que é importante que ele saiba que ocorra. Algumas pessoas dizem que professores mal preparados podem interpretar o livro de maneira equivocada. Você concorda? Eu penso assim que a gente entra numa outra seara que é a da educação brasileira, né? Nós temos professores mal preparados, professores que ganham mal. Então, por exemplo, ontem mesmo, para os meus alunos do direito, eu comentei o seguinte: a gente não dá para comparar a Holanda com o Brasil, por exemplo. Às vezes a gente quer implantar um sistema holandês, ou japonês, ou finlandês no Brasil e não cabe. Então, eu vi uma escola na Holanda em que um professor ele cuida de 7 crianças, né, o dia inteiro. No Brasil isso seria impossível. Mas não é mentira dizer que o professor brasileiro ele realmente não é bem preparado. Ele deveria ser mais bem preparado. Aliás, eu sempre costumo dizer para os meus alunos e para os meus colegas que a gente deveria inverter a situação no Brasil, né? Em vez dos doutores darem aula na faculdade, a gente deveria ter doutores dando aula no curso básico para crianças. Essas pessoas realmente seriam bem preparadas. Isso é quase utópico no nosso
Porque, na verdade, se você faz muito bem feito lá no começo, o resto do ensino fica mais fácil, isso que você está querendo dizer. Exatamente, se eu colocar as pessoas mais bem preparadas no começo, com mestrado, com doutorado, com especialização, ou pessoas que tivessem uma vivência maior dessas discussões, sem o preconceito, inclusive, que se tem tanto em relação à língua, a gente teria crianças também mais bem preparadas. É claro que uma coisa não salva a outra, né? Porque a criança na escola ela também tem todos os problemas que ela vai ter, com a família, com o dinheiro, com outras coisas. Mas uma criança bem preparada no começo teria um grande futuro pela frente, pelo menos essa é a ideia. No livro tem uma parte que fala o seguinte, que a classe dominante utiliza a norma culta, principalmente por ter maior acesso à escolaridade e por seu uso ser um sinal de prestígio. E eu estava até vendo uma entrevista do Cristóvão Buarque e ele fala o seguinte, que isso pode causar um apartheid linguístico. Que isso está escrito no livro, né, nesse livro que a gente está comentando. Você concorda, você não acha que o fato do livro colocar a norma culta para pessoas que têm dinheiro Sim. e a norma popular para as pessoas que têm pouco dinheiro, isso não causa uma separação mesmo? A nossa sociedade ela já é separada, né? Então, tanto que um professor amigo meu que é pesquisador, ele costuma dizer o seguinte, o acesso à norma culta não nos salva dos apartheids. Ou seja, né, eu posso ter acesso à norma culta, mas eu não continuo tendo acesso aos meus direitos de cidadão, às vagas que eu posso ter em concurso público, porque existe uma série de outras situações que estão em paralelo com o uso da língua. Agora, de fato, eu não vou dizer que a elite utiliza melhor o português, utiliza a norma culta de forma correta, até porque as pessoas, no dia a dia, elas acabam falando, eu tenho 2 primas, eu tenho 2 carros, isso passa despercebido. Agora, que a elite ela pode ter tido mais acesso à norma culta, é óbvio porque ela estudou em talvez melhores colégios, com os professores mais bem preparados. Mas não garante assim, o acesso à norma culta não garante uma igualdade para todos os brasileiros. E o fato de o mercado de trabalho estar cada vez mais exigente e pedindo cada vez mais que as pessoas saibam escrever, saibam falar bem, isso também não é um contrassenso, já que o mercado pede tanto que a pessoa use bem o idioma. E daí lá na escola eles falam que não, tudo mas a bem. proposta do livro da professora, Para uma Vida Melhor, olha o nome do livro, Para uma Vida Melhor, era justamente que as pessoas soubessem a diferença entre aquilo que é culto e aquilo que não é. Então, quando o sujeito sabe utilizar bem todas as ferramentas da língua, ele sabe utilizar nos seus diferentes locais de vivência, de convivência, né? Dá um exemplo. O teatro, a literatura e a televisão são meios assim que a norma culta ela fica esquecida. E justamente ela pode ganhar, pode ter uma riqueza maior, porque ela pode ficar engraçada, ou divertida, ou curiosa, ou enfim. E é justamente esse profissional que vai saber fazer esses usos da língua. Agora, o advogado, o médico, o engenheiro, ele obviamente vai ter que utilizar uma variação da língua mais próxima da padrão. E essa é a ideia justamente dos linguistas, e dessa linguista que fez o livro, que as pessoas soubessem essas diferenças para que elas soubessem utilizar isso no seu dia a dia. Mas Costa, eu entendo isso que você está falando, que essa questão da pessoa saber os 2 tipos, e claro, no dia a dia a gente não fala como a norma culta exige. Mas será que os exemplos citados no livro não são assim simples demais? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, o livro poderia explicar ou para mim fazer, ou para eu fazer, que é uma coisa que as pessoas usam mais, mas os livros não é uma coisa básica demais? Sim, mas o livro também esclarece que isso não é a norma culta. Quando a professora diz lá para o aluno, olha, você pode falar isso, ela faz uma ressalva, cuidado, isso não é bom também. Então o livro esclarece isso. O problema é que, dessa discussão toda que tem ocorrido nos últimos dias, é que grande parte da mídia, por exemplo, ela pinçou trechos do livro e ele não deu abertura para a grande discussão, que seria uma discussão linguística muito mais profunda. A gente sabe que os estudantes, de uma maneira geral, têm muito problema de interpretação de texto. Nossa, esse eu acho que é o maior problema. Você acha que esse livro ajuda ou dificulta? Ele nem ajuda nem dificulta, porque uma das questões do livro é discutir a norma culta. Não é objetivo do livro, inclusive, uma discussão mais profunda sobre o que seja a leitura. A área da leitura é uma área que, dentro das várias áreas que estudam leitura, a psicanálise, a linguística, enfim, várias áreas estudam isso, é uma área sem respostas. A gente não sabe exatamente como o ser humano lê, mas a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de leitura. Agora, cabe à escola também trabalhar ambas as coisas, trabalhar a questão da norma culta, do seu uso, e trabalhar a questão da leitura como uma
um aprofundamento diante do texto, diante do livro, diante da obra que o aluno tem. A escola deve trabalhar essas duas questões. Às vezes elas se juntam, às vezes elas se separam. Uhum. E esse é um debate que é típico do Brasil ou ele acontece em outros países também? Não, autores no mundo inteiro questionam a leitura. Até porque quando a gente pega os dados dos sistemas que avaliam a questão da leitura em países ricos e países pobres, em algumas situações a gente não vai ver grandes diferenças. É porque a gente vive numa época que vamos chamar de cyberculta, em que há internet, celular, iPods, iPads, etc., e que há uma mudança no padrão de leitura, seja a leitura física, como eu leio alguma coisa, seja na questão também do aprendizado, como eu entendo as coisas. Então, o jovem no mundo inteiro, hoje em países ricos e pobres, ele vive o seu tempo, ele não tem muita ideia do passado, ele também não está muito preocupado com o futuro. Então, isso é uma discussão mundial, não é só no Brasil. E a questão de usar a língua culta e a língua popular, digamos assim, também é uma coisa que se discute no mundo? Em qualquer lugar em que haja linguística, sabe-se que a língua ela tem variações. A língua tem, assim, por exemplo, ela tem variações que a gente pode chamar de socioculturais. Eu tenho, na igreja a que eu pertenço, eu utilizo uma linguagem, né? No grupo a que eu pertenço, eu utilizo uma linguagem. Na faculdade em que eu estudo, eu utilizo uma linguagem. Tem variações regionais, né? Então, no sul do Brasil se fala de uma certa maneira, no norte do Brasil se fala de outra. E a língua também tem uma variação histórica. Eu costumo dividir assim, em três grandes grupos de variação. Em qualquer lugar do mundo se estuda isso. É claro que, por exemplo, nos Estados Unidos você vai ter uma discussão voltada para outras questões que aqui no Brasil a gente não discute, mas no mundo inteiro se discute isso. Seja no Japão, na Alemanha, no Brasil. Inclusive o Brasil, ele não é um país atrasado nessas questões de discussão linguística. Muito pelo contrário, é um país assim que discute muito isso e que sabe a dificuldade, reconhece toda a problemática que há nessa questão. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre a língua portuguesa. É um instante só.